Hoje é um novo dia, que porcaria, nada mudou. Nesses novos dias teremos filas, Bolsa Família, pra não morrer. Todos nossos sonhos serão dormindo, o futuro é só amanhã. E aí pessoal, de boas, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Calma aí, já estamos na metade de janeiro, puta que pariu. KKK, vamos continuar com essa teoria, mas antes eu quero dizer que estou preparando um vídeo especial, então eu conto com a participação de vocês nos comentários ou no Discord. Então é isso, sem mais enrolação, vamos começar. Então, durante o dia, os cidadãos estavam vivendo as suas vidas normais na capital, e eu estava planejando como que eu iria invadir o castelo, até que eu encaro o castelo e percebo uma presença familiar, e eu falo que essa presença é fora do padrão desse mundo. Então, enquanto isso, SDF se ajoelha em frente de um homem que caminhava calmamente ao centro. Então SDF fala que é muito bom ver que você está bem, comandante. Eu e meus soldados estamos à sua disposição. Então uma pressão esmagadora era sentida, e o comandante fala que parece que vocês ainda não completaram a missão de exterminar a Night Raid. Então SDF fala que está tudo indo como planejado, é uma questão de tempo para que eles sejam completamente derrotados. Então o comandante fala, ótimo, eu irei ficar pela capital por pouco tempo, mas eu deixo o resto com você, SDF. Então depois disso, SDF passa a missão para as 3 bestas. SDF fala que o comandante veio em pessoa para se certificar, então faça o melhor que puderem, matem sem hesitação, agora vão. Então depois disso, eu estava um pouco afastado, e eu falo que parece que aquela presença de antes está relacionada a mim de alguma forma, não sei o que está acontecendo, mas lutar contra algo assim seria muito imprudente da minha parte, espero que os outros estejam bem. Então a noite chegava, e eu fazia uma fogueira para assar uns peixes, enquanto ainda estava perdido em meus pensamentos, afinal eu vim para esse mundo já sendo alguém existente, eu não me lembro de muita coisa, mas esse barão vermelho realmente sou eu, isso não tenho dúvidas. Preciso aprender mais sobre o meu poder, talvez recuperar as memórias desse corpo, é uma boa, mas eu não faço ideia de como fazer isso. Bom, é melhor ir descansar um pouco. Então no dia seguinte, na agenda fala sobre uma missão especial, e também sobre mim. Na agenda fala que o barão pode ter nos traído, mas é apenas uma especulação minha, mas para ter certeza eu quero que você, Leone, rastreie ele. Então Leone fala que pode deixar comigo, ele tem um cheiro tão diferente que eu posso sentir a distância, e na agenda fala que se for preciso usar a força, faça, mas não deixe que ele escape de você. Então Leone sorri enquanto fala que pode deixar. Então na agenda fala sobre algo relacionado aos ataques à imagem da Night Raid, e na agenda fala que estamos sendo falsamente acusados de crimes que não cometemos, e Bola, Tatsumi e Lubuki falam que isso parece ser real, e Tatsumi fala que eles estão fazendo isso para prejudicar a nossa imagem, e Mine fala que foi isso que a agenda falou agora há pouco. Então na agenda respira fundo, e fala que também eu tenho uma informação, um tanto que preocupante. Então os membros ficam atentos, e na agenda fala que o comandante está na capital, provavelmente ele deve agir caso a SDF não consiga. Então Tatsumi fala, quer dizer que o comandante é mais forte que a general SDF. Então na agenda fala que não sei, talvez sim, talvez não, as informações sobre os seus poderes são quase nulas. Então Bular fala que isso é um tanto que desconfortável. Então na agenda fala que é por isso que temos que usar o barão ao nosso favor, agora temos uma missão para ele. Então Leone fala, certo, eu estou saindo, sinto seu cheiro e ele não tá tão distante daqui. Então na agenda fala, tome cuidado. Então Leone fala pode deixar, porém a Kami fala que também vai, e Leone fala que eu sozinha darei conta, porém ela se lembra que se eu realmente for um inimigo ela não teria chance sozinha. Então Leone e a Kami saíram em minha busca. Então enquanto isso, uma carruagem com 2 aventureiros de rank alto exploravam uma região nevada, onde a fome e escassez tomava conta. Então a mulher fala que estamos aqui para ajudar ou o quê? E o velho fala que a situação aqui é mais precária do que eu pensei, mas ajudar esse povo é a coisa certa a fazer. Claro que eu não irei te forçar a nada, se quiser pode ficar na carruagem e descansar. Então a mulher fala, você está me subestimando, eu também vou, afinal eu sou mais forte que você, velhote. Então o velho dava risadas, porém a carruagem freia bruscamente, e eles se perguntavam o que aconteceu. Então a mulher olha pela janela e vê 3 indivíduos ao longe. Então o velho se pergunta,
pergunta: quem eram esses 3 sujeitos e o que querem? Então a mulher fala que não é óbvio, eles são bandidos, deixe eles comigo. Então a mulher se reunia com a tropa que a acompanhava na missão, então um pequeno exército, contra 3 sujeitos. Então Niver fala que olha só, essa é uma boa oportunidade de espalhar mais boatos sobre a Night Raid. Então o grandalhão chega mais perto, e a mulher sem hesitar, dá um grito de guerra para se iniciar um ataque conjunto com todos de uma vez, enquanto que o grandalhão apenas pega sua arma calmamente, então ele ergue a sua arma e em um único corte toda a tropa era aniquilada, e a mulher ferida gravemente, ela cai de joelhos, sentindo uma imensa dor, e ela fala: seus miseráveis, quem são vocês? Então uma criança estava em sua frente, e ela fala que meu nome é Enel, você é muito bonita moça, como será que são as suas entranhas? Eu quero muito ver, quero ver demais. Então a mulher não tem forças para fugir, e muito menos para lutar, e então faltava apenas o velho vivo, e Niver fala que peço perdão, mas isso é por uma boa causa, e o velho fala que isso é um absurdo, vocês são monstros, como puderam fazer isso conosco? Então sem hesitação nenhuma, Niver o degolava com uma extrema facilidade, então depois de matarem todo mundo, Niver fala que, infelizmente eles não deram sorte hoje, vamos espalhar os boatos agora, e em seguida vamos para o destino. Então Liao fala que a moça era muito mais bela do que eu pensei, então Niver fala: se já terminaram, vamos para o próximo. Então os 3 saíam deixando para trás vários cartazes incriminando a Night Raid sobre isso. Então enquanto isso no outro dia, eu estava pegando lenha para essa noite. Eu junto o suficiente, porém eu sentia uma presença assassina atrás de mim. Então eu suava frio. Então a mulher me perguntava se eu era o Barão Vermelho. E eu falo que não. Então Chile fala: ué, a descrição bate com você certinho, mas parece que eu me enganei de novo. Então eu olhava para trás e me surpreendo. Então os óculos dela caem no chão e ela fica procurando. Então eu vendo isso eu falo: muito bem, eu irei ajudar. Fique onde você está. Então eu pulava em sua direção, porém um soco me acertava me fazendo cair no chão. Então Chile fala que não preciso da sua ajuda, eu já encontrei. Então eu estava no chão e eu pergunto o que foi isso. Então Leone fala: te achei, nem foi tão difícil assim, agora vamos voltar. Então eu olhava para ela e eu falo que talvez não seja uma boa ideia vol. Então eu olhava para os pais da Leone por um momento, e Leone fala: não vai voltar. E eu falo que não, então Leone fala: não me faça rir, nós já somos os mais procurados, não tem como ficar pior que isso. E eu falo: bem, você tem um ponto, mas eu não irei vol. Porém a Chile emanava uma aura assassina, e eu olhava em sua direção, e Chile fala que bem, se você não vem só nos resta. Então Chile e Leone ficam diante de mim prontas para me matar, e eu falo que isso é um pouco extremo, não acha? Então Chile e Leone sorriam me deixando sem escolhas, então eu falo: tá bem, eu volto. E eu falo em meus pensamentos: não acredito que fiquei com medo delas. Então Chile fala que muito bom, essa é uma ótima notícia, e Leone fala que vamos voltar antes que fique tarde. Então eu, Leone e Chile voltamos para a base Night Raid. Então no caminho eu pergunto a Leone quem é aquela de óculos, e Leone fala que ela veio comigo atrás de você, era pra ser a Akami, mas ela teve que resolver algo de última hora. Então eu falo: entendo, então o que vocês estão pensando? E Leone fala que vamos até a agenda, ela vai explicar tudo. Porém pelo cansaço dos últimos dias, eu estava dormindo, até que eu acordo e vou até um balde de água para molhar o meu rosto. E então enquanto eu me preparo para o resto do dia, Najenda estava acordada logo cedo, e ela me observava. Então eu olho para ela e falo: bom dia senhorita Najenda. Então Najenda fala que você me parece ter mudado um pouco, ou é impressão minha? Então eu falo que talvez eu tenha mudado um pouco depois de ter pensado tanto sobre mim mesmo. Então Najenda fala que mesmo assim você continua sendo você, isso nunca vai mudar. A sua escolha em ajudar os rebeldes foi uma prova de seu valor como pessoa. Então eu falo: pois bem, a Leone falou que você me daria os detalhes sobre algo muito importante. Então Najenda fala que depois eu irei te contar. Então primeiro vá treinar com os outros. Você deve estar enferrujado depois de tanto tempo sem lutar. Então eu falo que você tem razão, e já sei com quem eu vou treinar. Então a Najenda saía, e eu andava até o lugar onde a Kami e Tatsumi
Tatsumi estavam treinando. Então eu observava os movimentos dos dois. Akame claramente tinha a vantagem. Porém Tatsumi não cedia e atacava a postura da Akame. Então em um golpe precipitado, Tatsumi abaixa sua guarda e Akame acerta o que seria um golpe fatal, e Tatsumi é lançado para trás. Então Tatsumi fala que muito bem, eu só estou começando. Porém Bula dava um soco no Tatsumi, que por sua vez caía todo sem jeito no chão. Então Tatsumi irritado fala, porque se intrometeu Bula, e Bula fala que você nunca vai vencer. Se continuar assim Tatsumi, então Tatsumi percebe que estava sendo impaciente, e Bula fala que eu irei te ajudar a dominar a calma na hora do combate. E Tatsumi fala assim, eu quero aprender. Então enquanto isso, Akame apenas observava a evolução do Tatsumi no treino, e Bula fala, eu vou te ensinar tudo o que sei, então, está pronto? E Tatsumi fala que sim, e eles começaram a treinar pesado. Então eu estava observando, e Akame me notava e ela fala, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Então eu olho para ela e falo, pode perguntar. Então Akame fala, você, como é o seu nome mesmo? E eu falo, nome. Agora parando para pensar eu não sei o meu nome. E Akame fala, ok. Você não sabe o seu próprio nome, isso é muito suspeito. E eu falo que realmente eu não sei, eu não me lembro. Então Akame fala, como vamos te chamar? E eu falo, pode me chamar de Relâmpago Vermelho, o que acha? E Akame fica sem expressão e ela fala que isso é um nome ridículo. E eu falo, então me dê um nome. Daí Akame fica pensando, até que ela fala, que tal, Kusanagi? E eu falo, que nome mais esquisito, o que significa? E Akame fala que é uma das espadas lendárias, dizem que ela emite chamas em seu fio, e eu falo que tá bom, me chame de Kusa sei lá o que, e Akame fala, então está decidido, e eu dava um suspiro. Enquanto isso, SDF junto aos Yegs solicitaram uma conferência com o comandante para esclarecer algumas coisas. Então depois de um tempo, com tudo sendo preparado para a chegada do comandante, SDF deixa claro, para que ninguém irrite o comandante. Então Eve fala o porquê dessa conferência, o nosso objetivo não está claro o suficiente. Então SDF fala que tem um pequeno detalhe que eu não mencionei antes, o tal do Barão Vermelho. Pelo que eu escutei das minhas fontes, a chance de um barão ainda está vivo é muito alta, e ele se assemelha muito. Eu creio que não seja coincidência. Então Kuromi fala que então o comandante pode ajudar de alguma forma, e SDF diz que sim, já que o comandante já matou 3 dos barões. Então o comandante chegava entrando calmamente na sala de reunião. Então o comandante pede desculpas pela demora, e SDF fala que não precisa se desculpar. Então o comandante fala, então qual é o motivo desta reunião general SDF? E SDF fala que eu quero te pedir uma coisa comandante. Então o comandante fala que pode me chamar de Sven. Então SDF fala, certo, comandante Sven, eu preciso de uma informação sobre um dos barões. Então Sven fala que isso foi inesperado, mas pode me perguntar o que quiser. Então SDF fala que há pouco tempo atrás um homem foi avistado com características semelhantes ao Barão Vermelho. Mesmo sem ter certeza, eu tentei trazer ele para o nosso lado, porém pelo visto ele se juntou à rebelião. Então o comandante fala que isso é nostálgico. O Barão Vermelho, ele é um dos mais fortes, porém seu poder foi dividido. Se ele estivesse em minha frente não seria de nada. Então enquanto isso, os Yegs apenas escutavam tudo. Então SDF fala que ele tinha os olhos vermelhos e também usava uma roupa vermelha, e Kuromi diz que o seu cabelo era branco. Então o comandante fala que talvez eu faça uma visitinha até a Night Raid. Se esse é quem eu estou pensando, eu ainda posso ter um certo controle sobre ele. Então SDF se perguntava, controle? Mas o que quer dizer com isso? E o comandante fala que não é nada. Então mais alguma pergunta? E SDF fazia várias perguntas e tudo era respondido. Então a reunião se encerra, e o comandante estava de saída, até que ele fala, SDF, se está pensando em usar seus soldados para matar um barão, não seria uma escolha inteligente. Seus soldados não são tão fortes para lutar contra um barão. Então SDF fala que está ciente, e que eu mesma irei matá-lo. Então Eve fica irritado com todo o comandante, e fala que você nem viu as nossas armas. Como sabe que nós não iríamos? Porém o comandante se irrita e fala que eu não falei com você moleque. E o Eve fica pianinho, e SDF fala, desculpe por isso, ele ainda está se acostumando com a capital. Então o comandante saía, e SDF dava um suspiro, e ela fala que você é um idiota, e o Eve não conseguia falar após isso. Então SDF fala, a reunião aconteceu sem baixas, isso já é um bom sinal, agora vamos começar a trabalhar.
Então enquanto isso, na base da Night Raid, Najenda começa a me explicar a situação atual. Então Najenda fala, eu não tenho dúvidas que você é um barão, sei que tem seus motivos para esconder isso. Então eu falo, apesar de tudo, sendo um barão ou não, eu sou apenas um homem. Vamos logo com isso, me diga a parte que interessa. Então Najenda fala que eu ainda preciso saber de uma coisa, e eu falo, o que seria? Então Najenda fala, você é um inimigo do Império. E eu sem hesitação falo, claro que sim, disso não tenha dúvidas. E Najenda fala, bom saber. Então eu irei começar com a explicação. Então Najenda fala sobre tudo o que aconteceu nesse tempo que eu estava fora. Várias criaturas estão aparecendo e devorando pessoas, mas esse é o menor dos problemas. Hoje eu mandarei Tatsumi Bula e também a Akami e Lubuki para uma missão. Então eu quero que você proteja a base. Então eu falo que isso está se repetindo. Por que não me manda para caçar alguém? Então Najenda fala que, como eu já expliquei, o comandante imperial Sven está na capital. Provavelmente se você for localizado, ele irá te achar. Então eu falo que não se preocupe com isso. Eu senti a sua presença e sei que ele tem algo relacionado aos barões. Então Najenda fala que ele tem o título de matador de barões. Não sei se é verdade, mas ele matou 3 barões. E isso é muita coisa. E eu falo, então tudo bem, eu já entendi a sua preocupação, mas antes precisamos mudar de local. Então Najenda fala que eu já providenciei uma outra base mais ao sudeste daqui. Vamos para lá ainda hoje. Então os outros membros entram. E Najenda começa a explicar as missões que cada um irá cumprir. Então Tatsumi e Bula saiam para sua missão, e Akami, Lubuki e Leone também iam, para dar suporte. Então depois de algumas horas, Tatsumi chega ao destino da missão, um cruzeiro de luxo enorme. Tatsumi fica surpreso com isso. Então a missão de proteger alguns políticos é iniciada. Com isso Tatsumi estava de olho no alvo quem ele deve proteger. Porém Tatsumi percebe que a segurança desse velhote já é o suficiente, porém Bula dava um croque nele. E Tatsumi olha e não via nada, até que Bula aparece, usando a sua incursio, ficando invisível para algumas pessoas. E Tatsumi fala que por que fez isso, e Bula fala que não seja idiota Tatsumi, a missão é de proteger aquele velho. Se estamos aqui é porque aqueles que estão manchando a imagem da Night Raid também vão aparecer. Então Tatsumi fala que então por isso que estamos aqui, e Bula fala que sim. Então Tatsumi pergunta e só eu e você será o suficiente? E Bula corava e falava que apenas eu e você daremos conta do recado. Então Tatsumi assustado fala, tu é mano. Então Bula fala que sem mais enrolação, temos que fazer o possível para prosseguir. Eu irei investigar uma outra área. E então Tatsumi chegava no pátio do cruzeiro, e ele bebia algo enquanto não acontecia absolutamente nada. Tudo estava normal, até que um som doce era ouvido, e Onau estava tocando a sua flauta em um dos cômodos. E Liver fala que essa música já deve ter funcionado. Vamos começar a limpeza. Então Tatsumi resistia ao som da flauta, e ele saia do pátio para o convés. Então Tatsumi, um pouco desorientado, tenta se recompor. Porém um membro do trio das bestas aparecia. Ele andava em direção do Tatsumi, e então ele fala, olha só, parece que você não foi afetado, desse jeito me deixa sem escolhas a não ser matá-lo. Então Tatsumi fala que são vocês que estão manchando a imagem da Night Raid. Então ele fala que olha só, então quer dizer que você é um deles. Mas que sorte a minha, terei sua cabeça para minha coleção. Morra aqui, pobre coitado. Então um ataque aconteceu, porém Tatsumi defende, mas ele é mandado para longe apenas com impacto. Então, enquanto Tatsumi se levanta, o grandalhão fala que o nome é Dandara do trio das bestas. Agora morra, pirralho. Então ele lança sua arma como um bumerangue, e Tatsumi desvia, porém ele ainda é acertado de raspão. Então Dandara fala, ótimo, conseguiu desviar, agora vamos tentar um pouco mais alto. Então sua arma acerta o rosto do Tatsumi de raspão novamente. Então Tatsumi fala que o jeito é chegar mais perto, senão eu não terei como atacar. Então Dandara sorria, pois ele já tinha previsto a reação do Tatsumi. Porém enquanto Tatsumi avança, Bula aparece dando um soco no Tatsumi, e Bula fala que você perdeu o juízo ou o que? Não está vendo que é uma armadilha, seu animal? Então Dandara fala, mais outro, e Bula continua com um carão no Tatsumi, até que Dandara fala, você aí, do topete, você também, não devia estar aqui de pé. E Bula fala que você se referia ao som da flauta. Eu escutei, mas não funciona comigo. Nada
nada é capaz de esfriar o meu sangue quente. Então Dandara e Bula se encaram enquanto que Bula fala para o Tatsumi prestar bem atenção. Olhe como um verdadeiro guerreiro luta de verdade. Então Bula ativa a sua arma imperial em Curcio. E Dandara fala que isso vai ser muito bom. Então o trio das bestas atacavam com tudo. Então Tatsumi fica nervoso com a situação. Então antes do trio atacar, Bula sumia e acertava um golpe do Niao e outro no Niver. E Dandara sem reação é cortado ao meio sem dificuldades. E tudo isso em pouquíssimo tempo. E Tatsumi fica surpreso com isso. Então uma chuva de sangue acontecia. E Bula fala que é assim que um guerreiro luta. E Tatsumi fala que mesmo sendo atacado por 3 ao mesmo tempo, ele conseguiu dar cabo de 2 e matar o outro. Não sabia que você era tão forte assim, irmão. Porém Niver fala que então você é mesmo o Bula. Sobre as ordens da General Esdef você tem que morrer. Então sem muita conversa Niver faz uma serpente gigante de água e ataca o Bula, que consegue repelir o ataque. Então enquanto isso, Niao atacava o Tatsumi por trás, e Tatsumi nem mesmo o viu. Então Niao e Tatsumi trocavam golpes em alta velocidade. Mesmo com todo o treino de Tatsumi, ele ainda está tendo dificuldades em combates reais. Então Niver ataca o Bula com mais um ataque de água, mas desta vez o acertando em cheio. Porém Bula mesmo ferido ele ainda tenta um contra-ataque. Porém Niver desvia e Bula direciona seu ataque para o Niao. Então Bula tem a sua incursão desfeita, e Bula fala que vamos sair dessa Tatsumi, e Tatsumi fala que vamos sim. Porém Niver fala que besta batalha vocês serão mortos, nem que custe a minha própria vida. Então ele injeta uma droga em si mesmo. Então Niver e Bula iniciam uma batalha até a morte. Uma luta intensa onde golpes rápidos eram desferidos, até que Bula consegue uma abertura e mata o Niver, mas Bula cai de joelhos no chão, e Tatsumi se aproxima para o ajudar. Porém ainda tem um vivo. Niao usa a sua flauta para obter um corpo maior, e sem mais opções Bula entrega a sua incursão para o Tatsumi, e Niao fala que então, você vai pegar ou não, e Bula fala que esse é o único jeito. Tatsumi, por favor pegue. Então Tatsumi fecha a cara e fala, irmão eu juro que vamos sair dessa. Então Tatsumi pega a incursão, e rapidamente ele se prepara para ativar. Porém Niao fala que vamos logo com isso. E então Niao avança para cima do Tatsumi, e Bula grita, agora. E então o Tatsumi ativava a incursão. Então uma luz vermelha surgia deixando Bula e até o Niao surpresos. Então com a armadura em curso, Tatsumi fala, vamos resolver isso de uma vez por todas. Então Niao e Tatsumi avançam. E em um único golpe, Niao sentia a pressão do golpe. E Tatsumi dava outro soco com força total, e simplesmente o esmagava contra a parede matando de vez. Então Bula via como que Tatsumi havia se superado. Então Bula fechava seus olhos lentamente, enquanto que Tatsumi implorava para o Bula não morrer, porém já era tarde. Bula morre diante de Tatsumi, que chora pela sua perda. Então no outro dia, Tatsumi e Lubuki treinavam, e as garotas ajudavam dando um peso a mais. Então Maine fala que a Nagenda ainda não voltou, e Lubuki fala que ela saiu com o Barão Vermelho. Eles já estão para chegar, e Leone fala, não perca o foco Lubuki. Você ainda não fez nem a metade que o Tatsumi fez, e Akame fala que isso é um pouco difícil, já que você é mais pesada. Então Leone dava um croque na cabeça da Akame, e então eu chegava junto da Nagenda, e ela fala que vou levar essas armas para a sede. Então eu irei ficar mais um tempo fora, e Tatsumi fica triste, e ele fala que não sei se eu. Então Nagenda fala, Tatsumi eu sei o que aconteceu, e eu lamento muito, mas vocês conseguiram derrotar 3 deles, e não eram qualquer um, eles eram da elite da SDF. Nós sofremos uma perda e eles 3, e você não deve se envergonhar, pois você sobreviveu e herdou a incursão do Bula. Então Tatsumi chorava, e eu observo e falo que você fez o que tinha de ser feito, não se culpe demais.